Bom dia, esse é mais um dia que o Senhor nos deu, nos alegramos nele e estamos aqui para mais um programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, aquela igreja que prega o Evangelho pleno, a salvação, a cura divina, a libertação, o batismo com o Espírito Santo e que estamos aguardando realmente a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a honra e a satisfação de ter conosco aqui um dos nossos pastores, que é o pastor Enoque. Nós vamos estar aqui conversando sobre como se alcança a salvação, sobre se precisamos de anjos no meio desse negócio, ou se só Jesus basta, né? Pastor Enoque, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, reverendo, o prazer é meu e bom dia a todos que nos assistem. Que este programa seja uma bênção na sua vida. Muito bem, esse é o pastor Enoque, faz parte dos nossos ministros que nos ajudam na nossa igreja e nós vamos estar aqui conversando firmemente. Eu gostaria de pedir para você, talvez, telefonar para alguém, para ligar, assistir também o programa conosco, porque nós vamos tocar em alguns temas, em alguns pontos muito interessantes sobre como se alcança realmente a salvação, né? E eu tenho certeza que vai te trazer muita luz e vai ajudar muito você. Eu quero aproveitar a oportunidade para lembrar que nós estamos realizando o nosso 3º Congresso Internacional. Na nossa igreja, estamos realizando esse congresso e nesta noite vamos dar continuidade, tendo a presença do pastor Gui Galifu, um homem de Deus que veio da França, diretamente da França, e tem estado conosco e a igreja tem sido muito abençoada pela mensagem que ele tem transmitido. Eu quero receber você, sua família, qualquer pessoa que você queira levar, para que vocês possam ouvir a mensagem, ouvir a palavra, a preciosa palavra de Deus. E eu tenho certeza que além da mensagem, vamos ter um momento que vamos orar também para que Deus interfira na sua vida, resolvendo todo e qualquer tipo de problema, porque quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, ele realmente mostrou-se muito atencioso com as pessoas também que sofrem. Jesus nunca deixou ninguém sem resposta. Então eu convido você que venha hoje para ouvir a preciosa palavra de Deus. Eu quero aproveitar e mandar assim um recado, eu não posso esquecer, para o nosso prefeito, né? O prefeito Zito. Prefeito Zito, nós queremos ter a participação da Guarda Municipal. Olha, eu quero lembrar e tem que ficar registrado que é um congresso internacional, onde estamos recebendo pessoas de vários estados do Brasil, pessoas que estão vindo, inclusive, do exterior. Teve gente que veio da Holanda, gente que veio do México e de outros lugares. E essas pessoas precisam realmente do apoio, né, da segurança, até o direito de ir e vir. Nós sabemos que, sob o ponto de vista cultural, o nosso trânsito é o trânsito que mais mata, talvez, no mundo. São, se eu não me engano, mais de 50 mil mortos por ano. Não se tem um respeito pela vida e pelo pedestre. Então eu gostaria de chamar a atenção do nosso prefeito, que sempre foi atencioso conosco, também o secretário de Segurança. Tá aqui o apelo. Nós aguardamos que durante esses dias, não somente à noite, mas durante o dia, se dê uma atenção ao cidadão, o cidadão que faz muito bem à cidade, ao município, particularmente os cristãos, que tem sido uma bênção e um canal de bênção para a cidade. Mas nós vamos chamar um intervalo e daqui a pouco a gente volta conversando sobre a maior bênção que você pode ter, que é a sua salvação. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos,
às 10 horas da manhã e às 17h30 no Copacabana Marotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Você da Zona Sul e de toda a cidade do Rio de Janeiro, venha receber o milagre e uma palavra de Deus para o seu coração. Uma equipe de pastores, missionários e obreiros estarão orando forte por você. Informações pelo Telebênção 2673-1819. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas. Muito bem, dando continuidade a essa programação, nós vamos ler um texto bíblico, um versículo aqui, e vamos conversar um pouco a respeito deste acontecimento em Cesareia. Vamos ler no capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos o seguinte. Eu vou ler apenas um versículo, porque temos muitos versículos, mas eu lendo um versículo, a gente começa a conversar com o pastor Enoque e a gente vai explicando aqui. No capítulo 10, no versículo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos o seguinte. A partir do versículo 4 diz assim: Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 5: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Nós vemos aqui um acontecimento registro inspirado no livro de Atos dos Apóstolos, onde fala sobre um homem chamado Cornélio, que já era religioso, portanto praticante de religião, e com a sede tremenda de Deus, e observando o horário da oração, que era hábito entre os judeus, no horário da hora nona, né? Ele está orando e de repente tem uma visão. E nessa visão aparece um anjo. E eu gostaria de conversar com o pastor Enoque sobre este fato, esse registro importante que fornece muitas lições e desfaz muitos equívocos sobre como realmente o homem pode entrar numa relação correta com Deus e ser salvo, né? Ser salvo. Pastor Enoque, você se lembra muito bem de Cesareia, não é? Aliás, nós estivemos juntos em Cesareia na nossa viagem a Israel. Nós estivemos juntos. Dá uma palhinha sobre a Cesareia, a importância dessa cidade na época de Cornélio. Ela era como uma pequena Roma no Oriente Médio, né? Situado justamente à margem do mar Mediterrâneo, e foi reconstruído de uma maneira bem ambiciosa por Herodes o Grande, aquele que morreu cerca de 4 a.C., né? Então era uma cidade poderosa, né? Foi construído um porto, né, que chamava atenção. E a gente pode visitar lá o sítio arqueológico, né, e perceber, né, que de fato era uma potência, e principalmente nessa época, né? Então Cesareia é onde se convergiam várias pessoas, né, e aonde estava o poder romano, né, vigente da época. Então era ali que ficava o representante de Roma, era ali que era tratado muitos problemas, né, dentro daquilo que a gente conhece e sabe do Império Romano no tempo da história, né? Então Cesareia era um lugar muito importante. Que até quando nós vamos a Israel, para distinguir da outra Cesareia, que tem a Cesareia de Filipe, né? Onde Jesus fez aquela pergunta: que diz os homens que eu sou? Essa é até chamada de Cesareia Marítima, né? Porque fica ali o Mediterrâneo, uma coisa fabulosa aquilo ali, né? É muito gostoso de ir lá. Lá tem um museu, né, que a gente pode ver através de filme, né, a imagem do que poderia ser a Cesareia Filipe. Tem aquele anfiteatro Cesareia também. Marítimo, perdão.
Tem aquele... um anfiteatro, né? A gente dá para ver a acústica, né? E aquele aqueduto também tem. Isso, aqueduto que a gente vê nos filmes, né? Por exemplo, Ben-Hur, né? Parece que aquelas corridas de biga. Então dá pra gente e tudo ter isso uma visão. foi obra feita no tempo desse Herodes o Grande. Que foi um camarada de mãos sujas, mas dizem que era um grande construtor. Ele marcou na construção, né? Na construção ele foi tremendo. A gente vê por aquilo que ainda se conserva, né? Dá para ver que Herodes, embora foi um déspota, foi um homem muito mau, mas na engenharia, na construção e reconstrução de cidades, ele foi tremendo. Ele reconstruiu Cesareia Marítima porque ele era um rei vassalo de Roma e queria agradar a César e, de fato, conseguiu agradar. Quer dizer, e lá nessa Cesareia ocorre fatos importantes relacionados ao cristianismo. Por exemplo, o próprio apóstolo São Paulo, ele, quando foi por ocasião da sua prisão, ele esteve preso em Cesareia. Ele esteve preso ali, e foi assistido ali, foi ouvido ali, e dali se dirigiu a Roma. E foi justamente lá em Cesareia, para a gente conversando assim devagarzinho, foi em Cesareia justamente que ele fez aquele grande discurso diante do rei Agripa, quando ele fala da visão celestial que ele teve, não é isso? É isso, foi justamente ali que a gente conhece uma pregação maravilhosa, né? Por parte do apóstolo Ao ponto Paulo. que o Festo, que era então o governador, disse: Paulo, as muitas letras te fazem ler. E você, né? No entanto, ele estava dando aquela pregação e o rei Agripa até disse: Paulo, por pouco você me persuades a ser cristão. E ele disse: não, não somente tu, ó rei, mas eu gostaria que todos fossem tal qual eu sou. Então, de maneira que Cesareia, o Espírito Santo de Deus fez coisas tremendas ali. E aí nos deparamos com essa cena: um homem com fome de Deus, praticante de religião, fazia suas orações, dava suas esmolas, e Deus, então, na sua graça, libera um dos seus anjos para que fosse até lá, porque aquele homem ele até queria agradar a Deus, mas era impossível agradar a Deus. E aí o anjo foi lá dar uma ajuda, não foi? Você percebe? Eu quero provocar com o pastor Enoque o seguinte: o tipo de trabalho que o anjo vai fazer. O tipo, porque o anjo chega lá e o anjo, ele não oferece uma receita de reza para Cornélio. Porque hoje tem gente oferecendo pela televisão reza dos anjos. Infelizmente... Reza dos anjos. Então eu quero desafiar, porque nessa Bíblia aqui, aí eu já fico meio indignado, pelo bem das almas, pelo bem do Evangelho. Você percebe que o anjo, pastor, o anjo, entre tantos anjos, um foi escolhido para conversar com Cornélio, mas não foi dar uma receita. Ele foi dizer: rapaz, olha, eu venho aqui, é o seguinte, para que você alcance ou tenha acesso a Deus, você precisa conhecer o Evangelho. Agora, eu quero dizer para você que eu não estou autorizado a pregar. Essa não é a minha função. Ah, mas, né? Você vai chamar um homem, e o nome dele é Pedro. E eu vou te dizer onde ele está. Porque Deus, quando olha do céu à terra, sabe onde todo mundo está. Porque Cornélio estava onde? Em Cesareia. E Pedrão estava onde? Estava em Jope. Estava em Jope. Uns 150 quilômetros de distância, mais ou menos? É por aí. Era mais ou menos por aí. Sim. Gente, vocês vejam que coisa maravilhosa a intervenção amorosa de Deus para salvar um homem, pastor. Um homem. Eu fico pensando, pastor, quando Deus olha do céu à terra e ele então está vendo a humanidade. Está vendo lá na China, lá na Índia, todo que é lugar, né? E amando esse homem pecador e querendo salvar esse pecador. E aí o que é que Deus faz? E você percebe o seguinte, que o anjo, quando ele fala... Você pode me interromper, tá? Nós estamos conversando aqui no nosso... Você me interrompa, por favor, pode me interromper. Você percebe que quando o anjo, pastor, ele se limita a um papel dele. O anjo, quando ele é anjo de Deus, quando ele não é capeta, quando ele não é demônio, ele não quer passar do limite dele. Ele só faz aquilo que Deus mandou. E Deus mandou que o anjo fosse dizer para chamar Pedro. Chamasse Pedro. E tudo que Cornélio tinha que saber da verdade, de fundamentos, era a partir de um homem pecador, salvo pela graça de Deus, que Deus transformou e lhe mandou pregar o Evangelho.
E Pedro foi fazer justamente o que a palavra de Deus já prometera, né? O tempo dos gentios. Tempos dos gentios. Então Pedro saiu na frente pregando no dia de Pentecostes, e os judeus então ouviram o evangelho e se converteram cerca de 3.000 almas. E agora foi se quebrar aquela barreira da separação dos judeus e gentios. Então agora Pedro, por visão também, foi avisado que deveria ir por aqueles que foram chamados da parte de Cornélio, porque ele tinha que pregar o evangelho. E pregar o evangelho para os gentios. Porque agora, tanto judeus como gentios, em Cristo nós somos um só povo. Nós somos o Israel de Deus. E é maravilhoso a gente ver a obra da graça bendita do nosso Deus. Então, no reino de Deus, cabe os gentios. Então, o anjo, ele não pregou o evangelho, mas ele apontou para Cornélio. Ouça o que Pedro tem a dizer, né? O que Pedro tem a dizer. Então, não é o anjo que prega o evangelho. Quem prega o evangelho é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que começou com os apóstolos e segue agora com a igreja militante, a igreja visível, as igrejas locais na face da terra. E é perigoso, reverendo, infelizmente, isso foi no tempo dos apóstolos, até antes também dos apóstolos, né? As pessoas se voltarem para os anjos. E a gente sabe de religiões que foram inventadas por anjos. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro aos Gálatas que se até mesmo um apóstolo ou um anjo anunciar um novo evangelho, e na verdade não existe um novo evangelho, que seja anátema, que seja amaldiçoado ou abominável. Então é perigoso a pessoa dar atenção à religião ou mensagens de anjos que na verdade não são anjos de Deus, não são anjos eleitos de Deus, mas que na verdade são anjos caídos. Por quê? Porque querem assumir um papel que não é dele, uma posição que não é dele. Isso é heresia. E pastor, meus amigos, nós estamos aqui conversando com o pastor Enoque e fazendo uma reflexão, e nós temos a Bíblia do nosso lado, que é a palavra de Deus. Eu fico perplexo com o que vejo hoje. Eu fico realmente estarrecido com o que a gente acompanha hoje. Pessoas que se dizem apóstolos, aliás, gostam de serem chamados apóstolos, né? Até num afã, numa empáfia. Apóstolo subentendendo que é alguém que é uma autoridade acima de outras autoridades, né? Quando eu conheço no Brasil, sempre conheci no Brasil, grandes homens de Deus, sem essa nomenclatura assumida de apóstolo, e que, na verdade, seus ministérios, você viu evidências e sinais de grandes apóstolos. Por exemplo, quando eu penso em Paulo Leivas Macalão, né, que foi o grande líder do ministério de Madureira, não sei quantos pastores debaixo da sua cobertura ministerial, N igrejas, mas, no entanto, né, não estava assim, eu sou o apóstolo Paulo Leivas Macalão, e o nome dele era até Paulo. Eu conheci ele pessoalmente. Eu tive essa honra de conhecer. Poderíamos falar de tantos outros. Mas tudo bem, se quer se nomenclaturar de apóstolo, mas pelo menos respeita isso aqui, meu amigo. Respeita isso aqui. Você é apóstolo? Ensina então o que os apóstolos ensinaram. Quer justificar o nome de apóstolo? Ensina o que Pedro ensinou. Ensina o que Paulo ensinou, ensina o que João ensinou. Eu nunca vi esses homens dizendo, olha, tem uma revelação, a reza dos anjos. Eu vi e confesso que fiquei muito invocado. E é importante a gente entender que a gente não precisa de nova revelação. A gente precisa de entender a revelação. Então o apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos dar atenção às escrituras sagradas. E as escrituras sagradas dizem, por exemplo, o apóstolo Paulo, de novo, né, diz na sua carta aos Coríntios, a segunda carta, que não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Por exemplo, no islamismo está escrito no Alcorão que Deus não tem filho. E quem falou isso
se intitulou anjo para Mohamed. Então foi anjo. Então, que anjo é esse que fala diferente do próprio Senhor Jesus Cristo? Que anjo é esse que fala diferente dos profetas antes do Senhor Jesus Cristo? Fala diferente do profeta João Batista, o maior de todos. Então a gente deve dar atenção às escrituras sagradas, como Martim Lutero falou. Se você abrir mão da Bíblia, eles levam vocês para onde eles querem. Então é importante a gente ficar com o que está escrito, que está na Bíblia. Então seja anjo, porque a gente sabe que tem anjo caído. Tem anjo caído. Tem anjo que não passou no teste, foi reprovado, como Adão foi reprovado também, não obedecendo a Deus, perdeu a sua posição. Então, nós precisamos voltar-se para as Escrituras e a partir da Bíblia, a gente então falar de doutrinas. Falar de doutrinas. E na doutrina de anjo, a gente vê claramente que anjos são seres ministradores, que assistem Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que eles fazem o que Deus ordena a favor dos eleitos, que vão herdar a salvação, segundo o autor da carta aos Hebreus nos informa no capítulo 2. E até São João também, em Apocalipse registra, né? Ele confessa que diante de um anjo ele se prostrou e adorou, e o anjo então, sendo o anjo de Deus, não aceitou aquilo. Falou, rapaz, não faz isso porque eu sou conservo teu. Quer dizer, você é servo de Deus, eu sou teu servo. Então, a gente precisa ter muito cuidado, senão começa a exagerar, e esse exagero não é inofensivo, não. Esse exagero comporta punição, é heresia, é pecado. Agora, nós observamos o quê, pastor? Que quando Deus quer interferir na vida de Cornélio, ele quer que mande chamar Pedro. Quer dizer, o anjo, na verdade, ele foi apenas um mensageiro, realmente, no sentido de alguém que foi lá e disse, olha, eu te dou esse endereço. A pessoa que pode resolver o problema, ou a pessoa credenciada para esta missão, é um homem de carne e osso que foi transformado. O nome dele é Pedro. É Pedro, que pertence agora à igreja do Senhor Jesus. E você percebe o seguinte, que a grande ênfase é que se leve essa pessoa eu diria, Pedro, levar a grande mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, ela não está sobreposta numa estrutura de uma denominação, que é o que as pessoas querem colocar hoje, né? De uma organização, tá entendendo? Né? Nem de anjos, correto? Mas a pessoa de Jesus Cristo. Me parece que há um ataque de satânico para, de toda maneira, procurar colocar uma cortina a respeito de Jesus Cristo. Quando você vê que Pedro, quando ele vai realmente a Cesareia e ele vai pregar, qual é o centro da mensagem de Pedro, pastor? Cristo, reverendo. E hoje também, senhor, falando sobre apóstolos, porque teve falsos apóstolos e hoje pode ter também. E também muitos se intitulam homem de Deus também. Quando a gente vai para a força desse conceito, desse termo, dessa verdade, então o homem de Deus é aquele que leva as pessoas a Deus. O homem de Deus subtende que é alguém que ministra bem a palavra de Deus. Então o homem de Deus é aquele que procura levar as pessoas a Deus e pelo único e vivo caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Então é importante a gente ser radical nisso, e a gente não tem nenhum problema de falar que somos radicais dentro da etimologia certa dessa palavra. Radical fala de raiz. Então nós apresentamos de fato essa raiz, nós estamos fincados firme nessa raiz que é o verdadeiro evangelho. Porque Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, ninguém, é importante a gente entender, ninguém. E a gente vive hoje no mundo secular, um mundo pluralizado, aonde você vai numa farmácia, se não tem o remédio que o senhor quer daquela firma, as pessoas apresentam o genérico. Concernente à salvação, não existe genérico. Ou é Jesus ou não é. E quando apresenta-se doutrinas, ensinamentos, dogmas angelicais, na verdade assumindo um papel que não é dele,
o papel que é de Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ou da segunda pessoa da Trindade, então isso aí é espúrio, isso é herético. Isso daí leva a pessoa não à vida espiritual, mas a continuar na morte espiritual. Pastor, e tem que deixar bem claro que este mesmo Pedro que vai a Cesareia é o que foi levantado por Deus no dia de Pentecostes, e ainda mais depois do dia de Pentecostes, lá no capítulo 4, no versículo 12, aliás, versículo 11 e 12, ele diz assim: este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, ser salvo, tá? Nós vamos voltar na próxima sexta-feira e vamos continuar com este programa e provavelmente este tema. Mas olha, para ser salvo, minha amiga, meu amigo, para ser salvo, tá? Salvação é o ato pelo qual você é liberto do estado de condenação e tendo por base a obra de Jesus, sua morte e ressurreição, você é adotado na família de Deus e escapa da ira de Deus e escapa do inferno. Ser curado, ser liberto, ser batizado com o Espírito Santo, ser transformado, ser abençoado também na família, ser abençoado financeiramente ou qualquer outra coisa, não precisa de anjo. Quem está falando isso está mentindo, tá? Só Jesus é suficiente, tá bom? Te espero hoje no congresso, no nosso congresso, mas eu vou, pastor, rapidinho, faz as suas despedidas aí, porque senão você não vai fazer. Reverendo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado você que nos assiste e esperamos você e sua família nesse grande congresso. Venha ouvir o homem de Deus, pastor Gui Galifou. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus e a comunhão seja com você e sua família. E lembra, é Jesus e somente Jesus. Copacabana está sendo impactada pelo poder de Deus. Deus tem manifestado seu poder nas grandes concentrações de fé, por curas, milagres e ensino da palavra. Você que vem buscando respostas para os seus problemas financeiros, familiares, conjugais, de saúde, espirituais, sentimentais e emocionais. Não perca esta grande oportunidade. 2 grandes reuniões fortes, aos domingos, às 10 horas da manhã e às 17h30, no Copacabana Marotel, Rua Viveiro de Castro, número 155, próximo à estação do metrô Arco Verde. Você da Zona Sul e de toda a cidade do Rio de Janeiro, venha receber o milagre e uma palavra de Deus para o seu coração. Uma equipe de pastores, missionários e obreiros estarão orando forte por você. Informações pelo Telebenção 2673-1819. Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas.